A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que faz tudo. Ele tem o controle de tudo. O dono é Ele, o grande, o excelentíssimo, o soberano, onipotente, onisciente, onipresente. É o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vocês já estão aí com suas espadas, eu estou com duas aqui, nem a terceira hoje nós abrimos, mas já está sendo aberta para a glória de Deus, amém? Como passaram a noite? Que a minha noite passei com a graça do Eterno, aleluias, porque o laço partiu, escapamos e fomos, aleluias, agraciado com respirar ao amanhecer. E teve muitas lutas, muitas batalhas, porque faz um coração para Jesus Cristo. Não fica para você essa mensagem. Faz com que essa bênção, que venha a palavra do Senhor, que liberta, que salva, que restaura, salva pelo nome de Jesus Cristo, a palavra liberada, pela minha boca sendo usada do Senhor Jesus para chegar até você, palavra de arrependimento, palavra de reflexão, porque o Evangelho de Jesus é para isso que ele nos convida, porque ele convida, ele não arromba a porta, ele não força, ele não contrata empresa que possa destravar as portas, porque mesmo o Espírito Santo é que destrava. Então faz o coração para Jesus, não fica para ti. Seja evangelista do Senhor, um daqueles 70 que o Senhor Jesus enviou além dos seus 12, vai lá e fala da palavra, aleluias, eita glória. Então você pode ir passando de duas em duas pessoas, faça isso agora como ato profético, amém? Se coloque naquela posição dos 70 que o Senhor confiou, Radassura, e você não sabe que o céu está se abrindo só pelo fato de você dizer aqui, escreve, eu vou me colocar dos 70, eu sou um dos 70. Tu não sabe como isso vai, aleluias, abrir o céu para sua vida, amém, graças a Deus. Também aí embaixo, mais, tem as descrições, tem mais informações, para que possa no dia de hoje ter um ato profético da palavra, amém, graças a Deus, porque foi uma noite de batalhas, todos estão inscritos, estão debaixo de oração e da consagração do mês, que o mês de fevereiro hoje se trata do 5º dia, aleluias, e esse dia é um dia de vitória, é um dia que tem memórias, é um dia que tem promessa, é um dia que tem encontro, é um dia porque tivemos a campanha do encontro e Deus continuou falando. Não vou te dizer nada, pega a espada e vamos para lá correndo, porque ela tem 2 gumes. Profundo, né? Assim que Jesus fala lá em Efésios, porque a palavra do Senhor Jesus tem revelada, vem de Jesus. E Paulo fala que pegai suas espadas que tem 2 gumes, porque a palavra do Senhor, do Evangelho, é a palavra pela espada. Amém? Graças a Deus. Vamos para Gênesis. Pega correndo sua espada. Eu estou com aqui a mais antiga que eu uso, né? Para estudo, que eu uso muito essa edição especial de referência da SBU. Glória a Jesus. Aleluias. Mas é da Almeida, irmãos. Amém? Glória a Deus. 33. Não é coincidência. Porque é o que Deus... Não é coincidência, sim. É a idade do ministério de Cristo Jesus que pagou o preço e tirou da mão do inferno o teu nome. Entregou a salvação para a humanidade. Aleluias, graças a Deus, louvado seja, exaltado é o Rei da Glória, porque Ele faz, quando Ele faz, a gente, recebe em nome de Jesus. A partir do versículo 1, vamos acompanhar e preste atenção que Deus é o Deus da glória. Te coloca o tamanho. Eita Jesus, porque assim que Jacó falou, o meu tamanho é pequeno, eu Jacó, racadaçarai, aleluias, coloca aí. Diz assim, Jacó levantou os olhos e viu que Esaú vinha e 400 homens com ele. Então ele decidiu, ou melhor, ele dividiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. E ele colocou as servas e seus filhos na frente, Leia com seus filhos depois, e Raquel e José no fim.
Isso aqui tem manto, viu? E ele mesmo passou diante deles e se inclinou na terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e lançou-se ao pescoço e o beijou e eles choraram. Esaú levantou os olhos e viu as mulheres, os meninos e disse: quem são estes contigo? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. E a gente vai para o 8. Aleluias. Esaú então disse: o que significa todo aquele bando que encontrei? E Jacó respondeu: para conseguir favor do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Isto te pertence e permaneça contigo. E Jacó disse: oh, não, se te agradei, aceita o presente de minha mão, porque vi teu rosto, como se visse o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Pega aí, irmãos. Ele disse: oh, não, se te agradei, aceita os presentes de minha mão, porque vi teu rosto, como visse o rosto de Deus, que agradastes de mim. Aí vai pro 12. Então Esaú disse: levanta-nos e vamos, eu irei adiante de ti. Porque, irmãos, no 11 ele diz assim, ó: aceite meu presente que eu te trouxe, porque Deus me favoreceu, porque eu tenho de tudo. Insistiu ele, e Esaú aceitou. Esaú aceitou. Lembra que Esaú é das terras de Edom. Ele teve domínio sobre essas terras. Fiquei muito, quando Deus entregou essa palavra, foi à noite. E eu chorei. Veio a emoção. Eu não tenho nada muito relacionado sobre esses grandes encontros, mas eu me coloquei naquela posição do detalhe que Jesus cuida. Uma história aplanada de ódio, de ressentimentos, de perseguição por esse ódio, de sentido passado para trás, traído. Mas é uma história planada de promessa, que o próprio Deus purinho falou para Rebeca, que o menor serviria ao maior, o mais moço. Aleluias. Ele falou para ela que o mais moço serviria o maior. Eu estou buscando aqui exatamente a palavra exata. Foi palavra de promessa dada a Rebeca, que disse: o mais velho vai servir o mais moço, e o mais moço vai ser maior do que o mais velho. Foi isso que eu queria repetir, a palavra, e saía de maneira contrária. E isso me impactou, porque a bênção da primogenitura era a promessa de Deus, que já tinha dito para Rebeca: o mais velho vai servir o mais moço. E a gente vê isso se repetir, né? Na sua descendência, você tenha lindamente, você tem que apresentar ao Senhor os seus antepassados para pedir a Jesus para perdoá-los, porque você não sabe o que foi que eles fizeram. Porque assim como tem uma sequência de amor prevalecendo nas gerações futuras, pode ser prevalações futuras, geração de maldição. Perceba que José, olha, quando disse: anota esse manto, porque ele perguntou quem são esses, ele dividiu o manto, ele foi e contou logo as mulheres na frente. Eita, e os homens são meio temerosos, para não dizer uma palavra meio que pode ofender. Aleluias. Ele colocou a Leia e Raquel. Ele colocou para o final Raquel e José ao fim. Fez questão do texto dizer isso, porque ele também, essa geração que prevaleceu o futuro, repetiu a história de bênção. O menor
Aleluias, que o maior serve o menor, que foi dado até o sonho, a vara grande, a vara pequena, aracadaçarabá. Então não se desanime, que o fim, Jesus é especialista de representar um começo de uma história feliz. O que diz que nessa raiz sua não tem mais vida, Deus está dizendo, tem vida aí, ainda tem vida aí. Mesmo que esse cenário pareça que é o fim, não desista. Não tem que desistir, ainda tem vida aí, aleluias. Mas é que eu quero frisar com bastante zelo e amor, que é rico em detalhes, irmãos. Eu pulei a parte que Jacó já está aqui se apresentando diante da inimizade que deixou há anos para trás. Com a luta que ele teve entre o anjo e ele. E no final ele disse, eu vi a face de Deus, face a face. Ele entendeu que o anjo lutando era o Deus purinho que veio abençoar. E Deus não esquece das coisas que você escolheu errada. Ele não esquece não para te acusar, ele esquece para que possa te tratar. Ele, em momento propício, ele trata. Que é muito comum nós fazermos alguns erros e achar que alguns deles não têm consequências. E aqui foi uma sucessão de erros. Foi uma sucessão de erros, ele trocou a... Olha, mas aqui, quando Jacó seguiu com o plano que a mãe dele tinha ali colocado para executá-lo, colocar pelugem no seu braço, se passar, se disfarçar de mentira, se disfarçando e mentindo para o seu pai para ganhar a primogenitura. Ele já tinha recebido a primogenitura de maneira legalizada do próprio, o mais velho que saiu, porque diz que Jacó saiu no encalço, são irmãos gêmeos, irmãos. Para quem chega aqui e ainda não conhece a palavra, Esaú e Jacó são irmãos gêmeos da promessa entre, aleluia, seu pai, Esaque e Rebeca, Harakadassurabai. E aqui eles já era promessa, e Deus já tinha revelado para Rebeca que ele seria, só que ele não esperou de Deus, o agir de Deus dele ser a primogenitura de maneira divinamente oficial do céu, mas ele pegou oficial do seu irmão. Seu irmão chegou morrendo de fome, ou morrendo de fome é coisa do Nordeste. Chegou cheio de fome, que quem tá morrendo, tá morrendo. Deus está dizendo, eu tô dando vida. É vida. O que declara para você, o que trabalhar pratos por aí com teu nome para ser morte para você. Eu digo que é vida que Deus te entregou. No ventre de sua mãe, Rakadassurabai. E aqui ele fez um prato. Mas esse prato foi cheio de intenção, de amor, que ele é exímio, era as características de Jacó, mais inclinado para o lar, cheio de dotes culinários, enquanto Esaú era cheio de dotes da força para ir para caça. Oi, Deus, quando junta propósito, um tem força e outro tem jeito, um tem força e outro tem jeito, um tem força, oh, Deus está dando para você direção, como é que você trata esse seu esposo, esses seus filhos, um tem força e outro tem jeito, um tem força e outro tem jeito, o jeitinho maleável, Deus já tá falando. E aqui ele entregou. Então tá bom, eu te dou um prato que eu acabei de fazer de guisado, de ensopado, não sei como se diz, aleluias. E entregou o prato, e ele entregou a primogenitura. E mediante nisso ele foi adiante, acho que isso veio a sua lembrança, e a mãe veio posteriormente com aqueles conselhos, e já veio já com a estratégia, viu? Montada. Não foi a melhor situação, não é a situação que Deus manda, mas ela fez. Ela fez um adiantar da mão dela. Oi. Deus não adianta muito, não. Não adianta só quando eu der pressa. Eu adianto, que aqui eu dei pressa para sair correndo ao encontro. Porque a mãe teve pressa. E aí foi daí que nasceu tanto ódio, tanta raiva. E Esaú ficou na cola, no encalço de Jacó para matá-lo todo o tempo. E a própria mãe aconselhou, vai lá ficar com teu tio. Você vai pagar uma passagem de Labão, não sabendo ele que lá ele ia pagar mesmo as suas sequências de erros. Ok, irmãos? Jesus faz a gente passar pelas consequências com amor, com tratar. Perceba, Deus foi purinho com Jacó todo o tempo nas mãos do seu tio.
Seu tio trapaceando, mas Deus abençoando e honrando Jacó. Seu tio tentando fazer mais trapaça, ele deu. E aí ficou 20 anos. Eita Jesus. Mas Deus com ele. Passando o sofrimento do processo, mas Deus com ele. E para voltar, ele disse, olha, eu não quero voltar com aquela fama, não. Eu saí com a fama de corrido que roubei. Aleluias, que enganei. Aleluias. Eu quero voltar abençoado. E aí lutou ele e o anjo. Rakadassubarai. Mas voltamos aqui pro 33, o encontro. Acabamos de terminar uma campanha. Isso aqui é confirmação de Deus. Encontro é para selar aliança. Unção do céu revelada sobre sua vida, que você está de posse com a sua vitória do teu milagre. Aliançado com o teu milagre, que Deus diz que tu vai usufruir da aliança. Quem ele escolheu para estar contigo do encontro é a aliança. E Abigail casou, porque o rei mandou buscar. E aqui diz, é o encontro de Esaú e Jacó. E diz aqui o encontro que foi Esaú que correu, no versículo 4, e abraçou o seu pescoço e o beijou. Muito rancor, muito ódio, muita perseguição, anos a fio buscando, querendo pegar ele. Chegou até perto a redondeza, que hoje não vamos nem falar sobre isso. Aleluias, mas aí Deus me trouxe a palavra do perdão no coração, que isso me encheu de amor, porque tive que fazer muitos perdões, lançar muitos perdões na trajetória quando eu aceitei Jesus. E todo um processo. Porque crente que é crente não fica na zona desconfortável, na balança na cadeira. Não. Ele tem lutas, tem batalhas. E se ficar muito confortável, esse negócio de ser crente confortável, eu acho que Jesus é o quê? Confortável, então já tá bom de ir pro céu. Eita, meu Deus, só no dia da hora certa, Senhor. Mas aquele que montou prato contra a sua vida pro inferno, esses pratos estão voltando, sendo virados, emborcados, estão sendo desfeitos, cancelados, porque o preço que pagaram por esses pratos para a sua vida não tem valor, porque no reino espiritual Deus diz, tem o meu juízo, hein? Eita Jesus, porque se lançar arrependimento, ainda tem salvação para ti. Eu não sei se vai chegar para você, um homem ou uma mulher que ainda não confessa Jesus como o único salvador, porque um dia eu andei nesse charco de lodo, quer alcançar você, teu irmão consanguíneo, que ainda anda nas trevas dos antepassados, que receberam herança de maldição para continuar sob essa égide na qual você serve. As trevas não servem a Jesus. Deus está falando. E quando Deus fala, a gente entrega a palavra. E aí quando Jacó recebe correndo, quem recebe o abraço foi Jacó. Ragadassara, tá pegando o manto, tá pegando a revelação. Porque lá eu separei aqui. Aleluia. Em Lucas 15, 20, diz assim, E estando ele ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, e correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Isso aqui foi Deus na hora, Jesus me disse. Tem uma passagem de perdão. Eu não sabia exatamente a qual, porque, irmãos, Deus tem um trabalhar para cada um, de maneira diferente, no ministério. Deus trabalha comigo me dizendo sobre os números. Você percebeu que eu já falei diversas vezes sinais e conotações de números? Não foi coincidência que esse texto começou com 33. Não foi coincidência que disse que Esaú foi ao caminho e vinha com 400 homens. Se você se lembrar, aqui é para cumprir a palavra de confirmação que você acabou de sair de uma campanha de Abigail, que na qual ela foi com estratégia, com 400 presentes para dar a Davi, porque Davi estava com 400 homens, mas ela passou, viu? Foi por 412. Porque tinha 12, aleluia, as medidas que dava. É o manto que Deus me libera e eu entrego a revelação que Deus me dá. E esse versículo não foi coincidência, terminou em 12. Deus está dizendo, a campanha você acabou de fazer. Deus vai contemplar que chegou a hora da aliança ser selada. Rakadassurabai. E aqui está dizendo que Esaú foi para Jacó, correu. Aqui diz que foi o pai que foi. Tá percebendo? Quem foi causado da ofensa é que foi correndo abraçar e beijar. Você tá entendendo quem recebeu a ofensa? Quem recebeu o mal é o que tá dando prespontando para frente, correndo para beijar, para abraçar, para afagar e amar, e o perdão sendo ali exposto
como Jesus ensinou. Irmãos, a lei, aqui no Primeiro Testamento se fala da lei. E Jesus disse, eu vim dar cumprimento da lei, porque Jesus é a graça. A lei é o sacrifício, Oragadassurai, porque eu aprendi isso recentemente. E a graça é o bem concedido de não merecido. O presente. Presente. Jesus vivo, o sacrifício, o cordeiro imolado. Pascualmente ali na cruz cruenta, que você nem sabe, tanta paulada ele recebeu com a sua coroa na sua cabeça. Deus está dizendo, teve pauladas, né? Pauladas de áudio, pauladas de ódio, pauladas de ressentimento que você guardou aí, não tem? Mas Jesus veio pela graça e abraçou e beijou. Jesus abraçou e beijou. Através do seu Pai, o que recebeu a ofensa, que foi passado para trás, assim, foi, levou, eu quero agora os meus bens agora, e foi, saiu. Esaú foi o que recebeu, aleluia. Ele não se lembrou que ele deu oficialmente, vendeu a progenitura, mas ele foi passando para trás para o seu irmão. Ele não avisou seu irmão, olha, depois disso eu vou passar você para trás. Não, ele simplesmente recebeu o conselho da direção da mãe, colocando pelúcia no seu braço. Era ódio, irmãos, era ódio. Aleluias, e veio amor, amor. Jesus preparou, o Espírito Santo preparou o encontro, porque enquanto o anjo ali lutava, você não acha que Jesus já estava preparando o encontro? O céu estava se abrindo e o céu proclamando, aleluias, porque as coisas boas que Jacó fez, sem andando no bem, a vida inteira ele fez um erro, mas todo o tempo ele arrependeu-se, andou no acerto, e Deus está falando com você hoje. Nenhuma condenação há para a tua vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não está condenado, porque você lançou o teu mal do passado, lançou para Deus perdoar e começou a andar no bem, começou a andar dentro do propósito de Deus. Mas precisava se reconciliar também. Os céus abrir e Jacó voltou próspero, a ponto de dar presente e disse, meu irmão, receba esse presente. Esaú também estava cheio de posses, isso não preciso não. É aqui eu chorei. Coisa mais linda que ele disse. Fica tudo contigo. É teu. Você diz assim, olha, parece que ele estava tendo a visão. Sei que você lutou. Sei que você andou honrado e trouxe debaixo de honra na qual você saiu sem honra. Ragadasurabai. E então o anjo entregou assim, ó, um coxo machucado. Mas você entregou para ele, foi benção sobre as suas costas de um nome mudado. No voo de Jaboque, o anjo do céu. Está ferido Jacó, mas mudou o seu nome para Israel. Largado do anjo, eu não vou lhe soltar. Só vou te deixar quando você minha bênção me dar. Eita, é o voo de Jaboque. E Deus está dizendo, Radachô, tem um anjo tá lutando e voltou e mudado o nome para Israel. Agrudado com o anjo. Eu não vou te soltar. Mesmo estando ferido, com a minha vitória eu vou. Anjos que desce, eu não te solto. Eita, anjo que desce, eu não vou te soltar. Eu só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica, Jesus, aqui nessa casa, que tá recebendo essa palavra. Fica, porque a bênção tá entregando hoje, dizendo, eu tô confirmando a aliança selada. Obrigado, Jesus. Fica, Jesus, que o Senhor entregou bênção hoje de confirmação, de selamento da promessa e aliança em nome de Jesus. É o perdão que Jesus liberou para você. Você está liberando perdão para o seu irmão. Faz um coração para Jesus. Ficou até aqui. É porque só é bênção pura. Liberação de palavra. Confirmação que o selamento da aliança chegou. E o perdão foi lançado. E as suas bênçãos de um homem e uma mulher abençoada hoje. De maldição desfeita. Virou geração de bênçãos que estão aí sobre a sua casa. A paz do Senhor. Graças a Deus.